Comex Digital Talk e nós estamos aqui novamente com alguém que tem cadeira cativa no Comex Digital Talk, que vem trazendo um dos temas que eu acredito que foi o tema que a gente brinca que é a pedra no sapato de muitas e muitas empresas, e de fato é. Para a gente poder conversar sobre esse tema, não poderia ser outra pessoa, a não ser o Milton Gatto, o mestre Milton Gatto, que é diretor de Customs and Trade International Trading. Vou repetir aqui. E não poderia ser outra pessoa a não ser o Milton Gatto, que é diretor de Customs and International Trade da Andersen. Milton, muito prazer em ter você de volta com a gente. Eu que agradeço, Sari. O prazer é todo meu. Fiquei muito contente quando recebi o convite de vocês e muito obrigado aí pela cadeira cativa, né? Eu espero ser realmente merecedor dessa cadeira. Muito obrigado e é um prazer estar aqui novamente. Imagina, o prazer é todo nosso. Inclusive, o Milton já esteve conosco no Summit do ano passado e foi muito legal aquele bate-papo que a gente teve. Na época foi com o Thiago, né? É mais um dos que eu Isso. roubei para mim. Este ano agora é meu. Mas foi muito legal o bate-papo. E eu lembro que foi um tema que, assim como esse tema que eu ainda não revelei qual é, né? Foi um tema muito delicado, muito burocrático, e novamente a gente vai trazer um tema que é polêmico, de certa forma, que é a questão da classificação fiscal. E quando a gente fala que é cadeira cativa, que é mestre, é porque não tem outra pessoa com o conhecimento, com É. a massa que você para poder tratar esse tema. Então, muito obrigada de verdade por estar de novo aqui com a gente. E eu E eu que agradeço de novo. Obrigado aí pelas gentis palavras. Mas é aquilo, né, Sari? Realmente a classificação fiscal ela é uma pedrinha no sapato. Mas olha, posso te garantir, apesar, né, das palavras, né, eu continuo aprendendo todo dia, porque não é fácil essa área. Não é fácil. Pois é, realmente é a pedra no sapato. Quando a gente lançou, inclusive, uma matéria no blog da Get um tempo atrás, falando de classificação fiscal ser a pedra no sapato. E eu lembro que teve tantos acessos, porque o pessoal dizia e comentava depois comigo. Adorei o título, é muito bom, muito realista. Que Mas legal. para a gente contextualizar aqui, imagino que muita gente até ouça muito a respeito de classificação fiscal, mas não tem ela na prática, né? Então eu queria poder começar te perguntando o que é a classificação fiscal de mercadorias e por que que ela é tão importante, por que que ela é uma pedra no sapato necessária, né? Exatamente. Eu sempre comento, Sari, nos cursos, eventualmente em palestras, né, que esse é aquele tipo de assunto que, se você for discutir no seu meio social, dificilmente alguém conhece, né? Em contrapartida, no meio corporativo, nas empresas, é um assunto que a gente vê aí tendo lugar aí como primeira preocupação. Para a gente simplificar, o que é a classificação fiscal, tá? Se você pegar e olhar para o universo que você está agora, na sua sala, no seu quarto, no seu escritório, enfim, onde você esteja nesse momento. Se você começar a olhar em redor, né, que nem aqui onde eu estou, que vocês não estão vendo, mas eu tenho esse notebook, tenho um HD externo, tenho um microfone do telefone, cadeira, mesa, lâmpada, ar-condicionado, tem algumas xícaras, café ali do lado, enfim, tudo o que você vê tem uma classificação fiscal. Tudo, tá? Então, tudo que é tangível tem uma classificação fiscal. A classificação fiscal nada mais é do que um ordenamento numérico de mercadorias. E aí, claro, existe toda uma estrutura específica, né, composta de capítulos, subcapítulos, posições, né? Enfim, a gente não vai dar aula, mas a gente precisa dizer alguns particulares da classificação fiscal, que ela tem, então, toda uma estrutura específica, e talvez aí comece a confusão que muita gente tem, né? Poxa, mas como é que eu começo a ler essa ordenação? Começa aqui, estou vendo o capítulo, começa no capítulo 1, vai até o capítulo 99, tem posições, como é que eu me acho aqui dentro? Enfim, existe uma ordenação até lógica nesse aspecto, e que ela tem como intuito, Sari, identificar produtos
não apenas para fins de tributação, tá? A classificação fiscal ela está intimamente ligada com a questão da tributação. E aí a tributação que a gente se refere é o imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, a questão do imposto estadual, que é o ICMS. Isso então, é uma ordenação numérica das mercadorias que, quando importadas, identifica-se quanto que o contribuinte tem que recolher a título de imposto, IPI, PIS, COFINS e ICMS, ou, se é numa exportação, quais serão os impostos incidentes no mercado local que eu vou desonerar nas exportações. Tá? Então, a classificação fiscal, resumidamente, seria isso, uma codificação numérica de tudo quanto é tipo de mercadoria que você possa imaginar, e a ideia é que ela seja utilizada não apenas para fins tributários, mas inclusive aqui no Brasil ela é utilizada para controles específicos, estabelecimento de cotas, autorizações, né? Uma importação, por exemplo, determinado produto precisa ou não precisa de uma autorização, de uma LI, né? Uma licença de importação. Eu só vou saber disso identificando qual é a classificação fiscal do produto. Então, assim, resumidamente, a classificação fiscal ela tem essa característica, né? Ela é uma ordenação numérica para fins não apenas tributários. Você comentou, Milton, que não tem apenas um fim tributário. Normalmente, quando a gente fala sobre algo ligado à tributação ou alguma regra que envolva algum tipo de tributação e processos burocráticos brasileiros, a gente começa a pensar, ok, essa é uma característica brasileira, a classificação fiscal é uma invenção, mais uma invenção brasileira, além de todas as demais, ou não? É um pouco mais amplo, não é não é nosso privilégio. Não é nosso privilégio não, Sari. Muitas vezes as pessoas me indagam não, na verdade, reclamam, né? Poxa, mais uma jabuticaba, né? Coisa que só acontece no Brasil. Que coisa é essa classificação fiscal? Que coisa chata, né? Tá me trazendo dor de cabeça. Negativo, né? A classificação fiscal, ela não é uma exclusividade brasileira, ela não existe apenas no Brasil. Tá? Ao contrário do que muita gente pensa. A classificação fiscal, quando nós dizemos classificação fiscal, né, intimamente nós estamos dizendo do código NCM da mercadoria, nomenclatura comum do Mercosul. Essa nomenclatura, ela toma como base um sistema ordenado, um sistema internacional chamado Sistema Harmonizado, né, de codificação e identificação de mercadorias. Então, o sistema harmonizado, desenvolvido lá na base da Organização Mundial das Alfândegas, que foi inclusive criado, Sari, porque houve épocas em que cada país tinha uma classificação fiscal distinta, cada país tinha uma codificação que identificava os produtos que eram comercializados, né, importados, exportados, inclusive no mercado local, e que eram de utilização exclusiva de cada um desses países. O próprio Brasil teve a época que nós tivemos a chamada nomenclatura brasileira de mercadorias, tá? Porém, quando falamos classificação, ela, na verdade, ela contém uma base que é internacional, gerada lá na Organização Mundial das Alfândegas, na OMA, tá? Da qual o Brasil, inclusive, aderiu ao convênio no tocante à classificação fiscal, quanto ao sistema harmonizado, e isso ocorreu lá pelos anos 70, né? Eu mesmo era criança, então tinha 6 anos de idade, nos anos 70. Esse sistema ele foi desenvolvido em 73, ele foi reestudado, emendado, corrigido em 83, e foi, na verdade, em 1988 que ele passou a ser utilizado não apenas pelo Brasil, mas cerca de 147 países, né, que aderiram à Convenção do Sistema Harmonizado e dessa forma utilizam o Sistema Harmonizado como base para suas respectivas classificações fiscais. Então, assim, longe de ser uma jabuticaba, não é, né? Muita gente, de novo, reclama, poxa, isso aí é mais uma invenção brasileira, isso aí só dá dor de cabeça, tem um monte aqui de códigos,
e eu não consigo chegar a um fator determinante, então eu vou jogar qualquer coisa, achando que classificação fiscal é numerologia, não é. De novo, existe toda uma técnica para classificar, né? Lembra que logo lá no início a gente estava falando daquele ordenamento numérico, então existe toda uma técnica para se identificar, classificar os níveis de comparação, em suma. Vale dizer, Sari, também, que no tocante à classificação fiscal, e aí sim, um ponto específico que nos cabe, não ao Brasil, mas sim ao Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Que foi em 94, com a criação, 1994, com a criação do Mercosul, que esses 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, então criaram a chamada NCM, né? Que é a classificação fiscal, é a nomenclatura comum do Mercosul. Por que ela é comum? Porque os 4 países, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, utilizam-se da mesma codificação. Então, assim, não é uma jabuticaba, não é algo que foi inventado pelo Brasil. A NCM, então, utilizada Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, ela tem como base o sistema harmonizado, né, de codificação de mercadorias. Em resumo, a gente pode dizer que a NCM, né, ela, na verdade, ela é o sistema harmonizado, que é identificado por 6 dígitos, mais 2 dígitos para controles internos. Então, hoje, né, a pessoa que trabalha com classificação fiscal, ela vê ali, né, na DI, na DUI, na nota fiscal, um código de 8 dígitos. Os 6 primeiros dígitos é o sistema harmonizado. Os 2 últimos dígitos, que aqui a gente chama de item, subitem, né, é a adoção, no caso do Mercosul, mais 2 dígitos, e aí conferiu-se, então, a NCM, tá? Mas, de novo, não é, de forma alguma, uma invenção brasileira, de jeito nenhum. Complicado quando a gente normalmente acha aquele complexo, né? É complicado, não, é coisa de brasileiro, não tá indo no caminho certo. Que bom que a Exatamente. gente sabe que não é só nosso esse pequeno chuchu. Não, não é mesmo. Não é mesmo. E falando sobre não ser só nosso, aí fica aquela pergunta, ok, não é uma jabuticaba, não é um chuchu, vou até reforçar aqui a pergunta, vou juntar 2 perguntinhas juntas. A primeira é um sinônimo, de certa forma, de NCM, classificação fiscal sinônimo de NCM, mas também ela é utilizada apenas no comércio exterior ou não? Ela tem outras finalidades no Brasil? Ela é um sinônimo e tem outras finalidades ou não? Não é sinônimo classificação fiscal de NCM e tem outras finalidades? Eu não diria que são sinônimos. Na verdade, a classificação, né, e o código NCM são complementares, né? Como eu te falei, a classificação ela é identificada pelo código do sistema harmonizado, que são 6 primeiros dígitos, mais 2 dígitos, que aí sim contempla 8 dígitos ao todo, tá? Criando a NCM. Só uma curiosidade, tá, Sari? Essa particularidade de adoção de mais 2 dígitos ela foi realizada pelo Brasil e diversos outros países que aderiram à Convenção do Sistema Harmonizado. Então, hoje é muito comum você pegar uma codificação utilizada aqui no Brasil, um código NCM, e compará-lo com um código europeu ou asiático e perceber que são os mesmos. Na verdade, não é que são os mesmos, é uma coincidência, porque lá fora também adotaram 2 dígitos, tá? O que a gente vê, e aí eu trago como uma curiosidade, os Estados Unidos. Os Estados Unidos também aderiu à Convenção do Sistema Harmonizado, só que o que eles fizeram lá? Eles pegaram os 6 dígitos, né, do SH, do Sistema Harmonizado, e adicionaram mais 4 dígitos. Então, o código deles tem 10 dígitos, né, e de muitos países, inclusive o Brasil, tem apenas 8. O importante é que os 6 primeiros sejam iguais, porque aqui no Brasil, os 2 últimos é controle interno, assim como lá nos Estados Unidos, os 4 últimos é controle interno deles lá. Mas há aí uma particularidade, né, desses 6
primeiros dígitos, que é aquilo que a OMA queria fazer e conseguiu, que é gerar um código internacional e uniforme, né? E isso promoveu aquilo que a gente chama de linguagem aduaneira comum. Se a gente voltar, né, como eu falei, houve época em que o Brasil teve nomenclatura própria, né? E aquela codificação que era utilizada pelo Brasil não tinha nenhuma correlação com uma codificação japonesa, europeia ou americana. Isso, inclusive, dificultava questões de estatísticas, né? Que Era quase também. falar um novo idioma, né? Cada Exato, lugar você tinha que falar. exatamente, exatamente. Você falava, foi muito bem colocado. Você falava basicamente um idioma diferente do outro, tá? E aliás, né, Sari, saindo um pouquinho do assunto, mas eu não quero sair. Você vê que hoje, não apenas na classificação fiscal, mas muitos procedimentos da área do comércio exterior, eles são similares, não apenas aqui no Brasil, mas na Europa, na América do Norte, em outros países, né? Eu aqui pela Anderson, como eu tenho a oportunidade de falar com os meus pares nestas localidades, é muito comum, né? Principalmente quando a gente fala de regimes aduaneiros especiais, admissão temporária, exportação temporária, enfim, isso aí é um assunto para um outro Foi nosso assunto do ano passado, inclusive. e foi, eu não, sinceramente, eu acho que tinha sido drawback, mas tá valendo, sem problemas, sem problemas. Mas, em suma, então, essa linguagem aduaneira comum, então, permitiu que todo mundo falasse o mesmo idioma, indo nesse sentido que você colocou, tá? Agora, aquela outra questão que você falou, tá, mas é usado só nas operações de comércio exterior? Negativo, tá? Aqui no Brasil, a classificação fiscal, o código NCM, ele tem emprego em todas as operações comerciais, importação, exportação e mercado local, né? Quem depende de emissão de nota fiscal sabe disso. Uma das primeiras informações que eu tenho que inserir ali ao emitir uma nota fiscal é a classificação fiscal de mercadorias. E é importante, Sari, tá? As regras que são aplicáveis em processos de importação e processos de exportação, no tocante à classificação de mercadorias, é a mesma no mercado interno. Não tem nenhuma diferença. Aí você tem a necessidade, né, aí já entrando, né, eu não queria entrar tão técnico assim, mas aí entrar em meandros de notas de capítulo, notas de seção, notas de subposição, as regras gerais interpretativas, tudo isso se aplica, inclusive no mercado local. O que acontece, Sari, são diversos pontos que vai, primeiro, desde o desconhecimento do assunto aqui no mercado local, tá? Até situações que me permita usar essa palavra na falta de uma melhor, ações condenáveis do tipo, eu estou classificando a mercadoria corretamente, mas eu estou vendo aqui que o imposto é muito alto. Então, quer saber? Eu vou classificar numa classificação determinada em que o imposto é zero ou é mais reduzido, né? Isso, lamentavelmente, alguns contribuintes aqui no Brasil adotam essa ação que, de longe, ela está certa, tá? Está totalmente errada. Nós não produto em função da alíquota do imposto, e sim das características do produto, das regras gerais interpretativas e tudo mais. Mas sim, a classificação fiscal, ela se aplica na importação, na exportação e no mercado local. Não é algo exclusivo do comércio exterior, não, tá? Interessante. E você comentou esse exemplo da forma de fazer uma classificação pensando na taxa que vai ser aplicada nela. A classificação fiscal também não é uma espécie de bola de cristal, né? Onde a gente diz, esse produtinho está parecido com isso aqui. Eu acho que faz sentido. Ou como acontece em alguns casos de uma determinada importação de um produto que não é comum brasileiro e que, de certa forma, você tem que identificar qual seria o NCM aplicável dentro daquele produto, né? Então, eu queria saber Exatamente. quem, no caso, é responsável por isso, por determinar essas regras de aplicação da classificação fiscal. Quem é que norteia isso para
barrar esse tipo de problema e, ao mesmo tempo, aclarar quem de fato não conseguiu identificar a NCM de um produto. Perfeito. Essa é talvez uma questão extremamente importante, porque, de novo, né, o pessoal acha que isso aqui é invenção brasileira. Então, vamos voltar um pouquinho, né? Lá no sistema harmonizado, que são os 6 primeiros dígitos, tá? No tocante ao sistema harmonizado, a responsabilidade é da OMA, Organização Mundial das Alfândegas. É ela que gera, ela que examina eventuais propostas de alteração. Ah, pode alterar? Sim, pode alterar. Todos os países são livres para fazerem indicações de criação, inclusive, de classificação fiscal. Agora, cabe, obviamente, à OMA, né, a Organização Mundial das Alfândegas, fazer a análise, ver se aquilo faz sentido, né, e uma vez fazendo sentido, e ela colocando isso em aplicação, aí sim passa a valer para todos os países que aderiram à Convenção do Sistema Harmonizado. Então, no tocante ao Sistema Harmonizado, a responsabilidade é da OMA. No tocante à aplicação da NCM, que é o Sistema Harmonizado, mais 2 dígitos, aqui no Brasil é competência exclusiva da Receita Federal do Brasil, tá? É ela quem introduz as alterações eventualmente formuladas pela OMA, tá? Confere a sua acuracidade, a sua aplicação e como nós temos presenciado, né, a Receita Federal do Brasil, ela tem exercido assim um controle bastante rígido nesse aspecto, né? A intenção aqui é claro não ficar colocando medo em ninguém, mas a Receita ela tem cobrado cada vez mais essa questão da classificação fiscal de mercadorias. Eu mesmo, Sari, eu já tive a oportunidade de participar várias reuniões, né? Quando a Receita Federal faz aquelas reuniões abertas tal, e é incrível, mas sempre eles questionam não, eles pontuam essa questão, né? Suas classificações, revejam seus procedimentos, classifiquem as mercadorias corretamente, né? Para não ter problema. Enfim, é a Receita Federal. E aí cabe, Sari, só uma observação, se bem que na verdade seria trazer uma novidade. Espero que para muitos dos ouvintes realmente seja uma novidade, tá? Ó. No tocante, não é uma novidade, porque a OMA, a Organização Mundial das Alfândegas, ela já anunciou a 7ª alteração do sistema harmonizado, tá? Isso vai ocorrer em janeiro de 2022. Então, serão mudanças que são mudanças promovidas sobre o sistema harmonizado que são importantes para a condução dos negócios, tá? Resumidamente, é um conjunto de algo em torno de 350 emendas, tá? Que vão atingir grande parte daquilo que já se encontra hoje classificado. Então, daí a importância do contribuinte, do importador, do exportador, os agentes no mercado local, né, tanto o comprador quanto o vendedor, acompanharem essas mudanças. Resumidamente, para 2022, né, já tem anúncio sobre resíduos elétricos e eletrônicos, né, que vai ser uma nova classe de produtos. Não era sem o porquê, né? A gente gera tanto equipamento eletrônico hoje que a gente tem que lidar com o lixo eletrônico. Como é que a gente faz essa questão, tá? Então já estão previstas questões ligadas aos resíduos elétricos e eletrônicos, que vai gerar uma nova classe de produtos, disposições para produtos à base de tabaco e nicotina, vem novidade aí. Como terceiro, a OMA já anunciou a questão dos drones, né? Drones, como é que eu classifico o drone? É brinquedo? O que é isso? Tá? O drone, na verdade, ele vai ser identificado como aquilo que é chamado de VANT, veículo aéreo não tripulado. Inclusive, ele vai ganhar uma disposição específica para isso. Lá no capítulo das máquinas voadoras, se eu não me engano, agora capítulo 88, capítulo 89, tá? Então vai ter disposição específica para os drones. Os smartphones, isso aí eu já vinha falando há muito tempo nos cursos que eu venho fazendo, né? Eles ganharão subtítulos próprios em função da sua multifuncionalidade. Até porque, Sari, convenhamos, né? Convencionou-se a chamar isso aqui de telefone celular, tá? Não é Mas mais. Oi?
Não é mais há algum tempo, ele já evoluiu Então um eu pouco. brinco nos cursos, né, que eu faço, que a única pessoa que eu conheço que tem telefone celular é o meu pai, né? Que é aquele telefone que tem até o jogo da cobrinha e mais nada, né? Aquilo é um telefone celular. Isso que nós usamos hoje, ele está muito próximo de um computador, né? Porque ele faz tudo que um computador faz, filma, tira foto, e de vez em quando a gente usa para fazer ligação telefônica também, né? Então, os telefones celulares, em função da sua multifuncionalidade, ganharão também disposições específicas, terão alguns pontos mais voltados também a produtos em função da sua utilização, né? Eles falam lá dupla utilização, que está voltado ao combate ao terrorismo. Então, algumas disposições específicas para radioativos, biológicos, explosivos, tá? E também produtos controlados, químicos e orgânicos. Então, assim, de novo, existe ordem na casa, vamos assim dizer, tá? Não é algo que se faz de qualquer jeito, né? Existe toda uma preocupação. Essas convenções normalmente participam vários países, várias organizações, até que chega-se a um senso comum, e aí sim, então, fica aí essa novidade, entre aspas, porque isso a OMA já divulgou há algum tempo, mas muita gente não está sabendo. Inclusive, é só procurar no Google, né? Os Ah, famosos Amendments for 2022, em inglês. Põe lá no Google, coloca World Customs Organization, a vou colocar Organização aqui Mundial das embaixo para o Alfândegas. pessoal procurar também. Ah, legal. Vou E vocês vão colocar. achar lá, tudo isso que eu estou falando, assim, tá lá, tá? Então, assim, a OMA já tá seguindo nesse caminho, já foi anunciado para 2022, A gente tá? sabe que vem tecnologias aí que vão dificultar um pouco essa questão, principalmente com a entrada do 5G, certas coisas vão ter funcionalidades muito maiores do que tinham antes e vão precisar ter ser adequadas a essa questão de classificação fiscal. Sim, Vai sim. dar confusão, provavelmente, no início, mas é bom a gente já ir se preparando, né? Agora, falando em termos práticos, né, a respeito da questão do contribuinte, do importador, a gente falou um pouquinho da questão da taxa ali atrás, eu quero voltar nesse ponto aqui. O, o importador, o contribuinte do imposto de importação, né, ele pode utilizar uma classificação fiscal que venha trazer um benefício de importação, como, por exemplo, a utilização de um ex-tarifário, ainda que não seja ele quem de fato tenha feito o pedido da redução. É possível isso? Como funciona? O ex-tarifário ou a exceção tarifária, ela está intimamente ligada à classificação fiscal. Esse processo, né, de ex-tarifário, ele se caracteriza pela redução da alíquota do imposto de importação para zero, quando solicitado por algum contribuinte, tá? E desde que essa solicitação venha abranger um item que seja elegível ao ex-tarifário. Resumidamente, nós estamos falando de máquinas, equipamentos, bens de informática e de telecomunicações. Então, você, Sari, você tem o interesse em importar determinada máquina, determinado equipamento, em que, assim, vamos falar, uma alíquota mediana do imposto de importação é da ordem dos 14%. Só que você quer uma redução. Você viu lá que o produto ele é elegível, existem ali indicações de que o produto é elegível a um ex-tarifário, né? Isso está, então, ligado à classificação fiscal que identifica lá BK, bens de capital, ou BIT, bens de informática e telecomunicações. Nós encontramos estas indicações na tarifa externa comum, que nada mais é do que a relação das classificações fiscais, inscrição e alíquota do imposto de importação. Então, o produto ele sendo elegível, você pode pedir. E uma vez deferido, qualquer pessoa, qualquer empresa que vá fazer uma importação de um produto que tem as mesmas características, ele pode muito bem se valer daquele benefício, tá? O benefício ele é concedido para o produto e não para o importador. Agora tem o ponto, né, de que como o benefício ele é
concedido ao produto. Então, se você vai importar o mesmo produto que eu pedi, Milton, pediu a redução da alíquota e foi concedido, você tem que dar certeza, você tem que ter, na verdade, a certeza absoluta que aquele item que você vai importar é exatamente igual ao que eu pedi, porque vai estar escrito lá na tarifa externa comum, né? Vai ter um ex-tarifário. Então, assim, pode, não há nenhuma restrição quanto a isso, salvo quando há algum ex específico para a indústria automotiva, mas aí não vamos nem entrar nesse aspecto. Mas se for um ex assim normal, pode muito bem impedir. O problema, Sari, é que muitos outros contribuintes, eles leem aquele ex tarifário que está na tarifa externa comum, né, vê toda a disposição do produto e fala, o meu produto é quase isso aqui, eu acho que dá. Não ache porque não dá. Tá? O produto tem que ser exatamente igual, tá? Porque não, que nem outro dia tinha um cliente aqui comigo me ligando, discutindo comigo, inclusive ficou até bronqueado, porque ele falou, poxa, acho que você não está entendendo, eu estou falando que o produto é 95% igual. Eu falei, então, não adianta nada, ele tem que ser 100% igual, porque aquele produto que está lá, que foi deferido, é um produto específico. Você até pode fazer jus, mas tem que ser para aquele produto. Caso contrário, peça então o seu ex-tarifário de acordo com seus catálogos, desenhos, plantas e por aí vai, tá? O problema, Sari, é que muita gente acha isso. E tem um ex, tem um benefício para aquela classificação fiscal, eu vou fazer uso, tá? O problema não. Aí o que acontece? Faz uso, em vez então de recolher o imposto que seria devido, recolhe o imposto reduzido. Só que aí chega nos finalmente, né, no momento do desembaraço aduaneiro, conclui-se através de um levantamento feito pela própria Receita, através de um perito, que aquele produto que chegou não tem as mesmas características daquele benefício que ele viu na classificação fiscal de ex-tarifário. Conclusão, além do imposto que ele vai ter que recolher, tá? Que ele deixou de recolher, ele devia recolher 14 e recolheu zero. Então ele vai ter que recolher os 14 e mais uma multa de 75% sobre esse imposto que deixou de ser recolhido, ou da diferença que deixou de ser recolhido. Não precisa muito, Sari, para perceber que essa conta vai ficar extremamente cara para o contribuinte, tá? Nós temos um caso aqui na empresa em que não era nem ex-tarifário, era uma classificação, era uma outra classificação que o importador viu lá, achou que dava para usar, e o argumento dele é que aquela outra traria um benefício para ele de imposto zero. Bom, conclusão, ele veio durante todo um período fazendo isso, acabou caindo na malha fina da Receita Federal, foi eleito aí uma auditoria aduaneira. Essa auditoria está prevista no regulamento aduaneiro, é sempre realizada nos últimos 5 anos. E o resumo da ópera foi o seguinte, Sari. Durante 5 anos, ele economizou algo em torno de R$300 mil. Ele deixou de pagar o imposto de importação. Pois bem, com a emissão de um auto de infração, imposição de multa, com a multa, com juros, correção e tudo mais, a dívida dele, Sari, triplicou. Então, o que ele economizou em 5 anos, 300 mil, agora ele tem uma conta de quase R$1 milhão na Receita. Por quê? Por causa da classificação fiscal errada. Você pode usar aquele benefício, mas faça uma análise, faça uma comparação, se aquele produto que você está trazendo realmente tem aquela característica, e se não for um benefício, você vai usar uma outra classificação em função de uma alíquota, verifique se é realmente, né, se aplica, essa outra classificação se aplica ao seu produto. Invariavelmente, Sari, a conta fica muito alta, infelizmente. E depois não adianta, eu lamento, não adianta você, de novo, falar que isso é uma jabuticaba, que isso é o governo te roubando, que imposto é roubo. Eu lamento. Existem regras para serem cumpridas. O que a gente não pode, né, é ir contra a regra e querer fazer a própria lei. Aí sabe o que acaba virando, Sari? Faroeste. Então todo mundo põe um revólver aqui na cintura e vamos andar aqui na rua, cada um fazendo a sua própria lei, né? Acho que não é por aí, né?
Acho que Essa não é por questão aí. é complicada. Imagina a situação de, às vezes é por desconhecimento, às vezes não é por tanto desconhecimento assim, né? Que é, eu acho que é o pior da situação, é quando a gente vê que a pessoa até poderia ter evitado determinada situação, mas ela falou, não, ninguém me pega, aqui é Brasil, ninguém me pega, né? E aí Essa que história não cola mais, já faz um tempo, viu? exatamente. Até por isso que eu acho que o pessoal tá julgando tanto ser uma pedra no sapato a classificação fiscal. E falando Exatamente. dessa dificuldade, desse cenário, a gente sabe que as empresas, principalmente aquelas empresas que são as pequenas, as que não têm tanto acesso a conhecimento ou um setor específico de classificação dentro da empresa, pode parecer um bicho de sete cabeças, é algo impossível de se fazer, ou até mesmo, como você falou, um grande faroeste, onde eu vou ter que Exatamente. ver quem tem mais voz para justificar, de certa forma, uma NCM. Nesse sentido, nesse cenário de aparente complicação, o que que é importante para uma empresa ela aprender para se, de certa forma, se blindar, se antecipar de maiores problemas para realizar uma classificação fiscal de uma determinada mercadoria? O que que ela precisa para colocar isso em prática da maneira correta, em lençóis brancos e funcional? Qual seria a tua dica para isso? Então, Sari, o assunto realmente ele tem uma certa complexidade. Uhum. Muitas empresas elas estão muito mais preocupadas com o core business dela do que qualquer outra coisa. Eu conheço algumas empresas que agem dessa forma. Claro que a gente não vai citar aqui por questões éticas, mas empresas que, me permito o termo, não estão nem aí para a questão da classificação fiscal. Simplesmente não estão nem aí. Porém, o assunto, ele é importante, sabe? O assunto, como a gente viu, né? Ele tem ali aplicação tributária, fins estatísticos, emissão de documentos, e, claro, existe uma complexidade que exige ali a atenção e conhecimento da pessoa que vai efetuar a classificação fiscal. Entender qual a estrutura do sistema harmonizado, qual a estrutura da NCM, saber o que são notas de sessão, são 21 sessões que comportam 99 capítulos, mais de 1.200 posições, né? As 6 regras gerais para a interpretação do sistema harmonizado. Tudo isso é extremamente importante. Você usou uma palavra que eu particularmente acho que não cabe, né? Que é a blindagem. O assunto ele tem uma complexidade. Claro que quando a gente está falando principalmente de produtos cuja classificação ela é nominal, né? O que eu quero dizer? Você abre uma TEC, tarifa externa comum, onde identifica o imposto de importação, ou uma TIP, né? Que tem a mesma classificação, mesma nomenclatura, porém a TIP mais voltada para o IPI. Muitos produtos você encontra a sua identificação nominal, rolamento, parafuso, válvula, é simples, abriu, tá ali, tá escrito, não tem muito o que pensar, é aquilo e acabou. Agora, tem alguns produtos que você não tem essa disposição, o produto não está identificado nominalmente, até em função de novas tecnologias, né? A classificação fiscal, esse é um assunto que eu sempre comento também. A classificação fiscal, na verdade, ela corre atrás de novas tecnologias. Talvez o produto já esteja até ali classificado, nem que ele entre em outros, os famosos outros, né? Porém, muitos itens, eles não se encontram ali identificados nominalmente. Isso traz, então, mais ainda a preocupação em estudar notas de seção, notas de capítulo, as regras e assim por diante. Tá? O que eu preciso, né, o que o classificador, a pessoa que vai fazer essa questão, ela precisa conhecer o produto. Né? O que esse produto faz? Qual a sua função? Né? Qual o seu emprego? Onde ele vai ser utilizado? Eu costumo dizer, de novo, né, estou repetindo bastante isso, eu costumo dizer que o classificador tende a ser um cara chato. Por
Porque tem que fazer um monte de pergunta. O que é isso? Onde vai ser usado? Do que é feito? Qual a sua função primária? Qual a sua função secundária? Pô, mas você é chato, cara. Mas se eu não tiver essas informações, eu não consigo fazer a classificação. Se de um lado parece um tanto quanto complexo, do outro lado, hoje a gente já identifica, né, no mercado uma turma bacana aí de classificadores que detêm o conhecimento disso. Mas, de novo, não é algo inalcançável para os demais, né? Não é assim, né, o Milton é doido, o cara levanta pensando em classificação fiscal. Às vezes, sim, né? Mas isso não é algo que não possa ser aprendido por alguém. O que a gente tem que ter é o conhecimento de qual é a estrutura da classificação. Aí sim, a partir disso, eu vou conseguir fazer as classificações fiscais das minhas mercadorias aí a contento. Legal. E mesmo a pessoa tendo essas informações, ela podendo pesquisar e, aliás, entender mais, né? Porque é uma questão que depende muito também de estudo, de conhecimento. Mesmo com tudo isso, ela continuar com alguma dúvida, ela tem algum local que ela pode fazer uma consulta sobre qual código utilizar? Sim, hoje você tem várias ferramentas, na verdade são aquilo que a gente chama de tech eletrônica, né? São várias ferramentas eletrônicas aí desenvolvidas por várias software houses, em que você pode pesquisar essas informações, mas de novo, você vai conseguir pesquisar a partir do momento que então você conhece a estrutura, sabe tudo que é regra geral, notas de seção, notas de capítulo, aí você vai ficar num ambiente um tanto mais confortável. Aqui no Brasil, inclusive, a própria Receita Federal do Brasil, ela oferece as chamadas respostas de consultas, né? Respostas a solicitações de consultas. Algum contribuinte foi até a Receita e falou, Receita, eu não sei fazer essa classificação fiscal. Faz você e me indica aqui qual que é a classificação fiscal que eu tenho que usar. Claro que esse contribuinte ele vai oferecer para a Receita todas as informações relativas ao produto, né, suas características e assim por diante. E muitas dessas soluções de consultas, muitas não, essas soluções de consultas, elas são levadas a público, tá? Vocês encontram isso em Diário Oficial da União, no próprio site da Receita Federal, tá? Existe, inclusive, fonte no mercado internacional. Por exemplo, a base de dados da alfândega norte-americana, a base de dados de alfândegas europeias, onde você pode consultar, né? Eventualmente, eu faço uso da base de dados da alfândega norte-americana. Você entra lá, poxa vida, será que algum dia alguém aqui lá nos Estados Unidos classificou, sei lá, modem? Eu vou lá, digito modem e vejo lá as informações que foram emitidas em relação àquilo. Claro que nem sempre é uma resposta específica para você, mas já começa a te dar um norte. Então você já começa a saber quais são os caminhos que você vai seguir. Lá naquele link que a gente falou da OMA, Organização Mundial das Alfândegas, vocês têm inclusive os pareceres de classificação da própria OMA, né? Então, a própria OMA disponibiliza pareceres de classificação, se eu não me engano, a última versão é de 2018, mas é a versão mais atualizada, onde você encontra ali disposições em relação ao produto, qual o código do sistema harmonizado, que são os 6 primeiros dígitos, né? E muitos desses pareceres são identificados com ilustrações, fotos, desenhos, né? Inclusive os pareceres de classificação da OMA estão na página da Receita Federal. Tem um link ali que você pode baixar o programa. É um PDF, né? Um arquivo PDF. Você pode baixar e fazer ali a análise daqueles itens, né? E, por fim, se nada de nenhuma dessas fontes forem suficientes, ou porque você não gosta do assunto, ou porque você se sente inseguro em fazer a classificação fiscal de um determinado produto, tá? Cabe-os finalmente ir para a Receita Federal. Então pega lá o item, leva para a Receita e fala, Receita, classifica para mim. Eu não sei fazer classificação, só que é muito chato, é só o Milton que gosta,
e eu não quero me envolver, eu não quero ter problemas. Tá? A própria Receita Federal, aí através de um processo, né, de um procedimento específico, está lá na IN 1464 de 2014, o contribuinte ele pode pedir para que a Receita faça. Tá? Isso não custa nada para o Eu ia perguntar contribuinte. isso, inclusive, se tem algum custo todo esse tipo de consulta direto com a Não, a Receita ela não cobra para fazer isso, tá? Agora, não é Legal. porque ela não cobra que você vai levar o seu banco de dados inteiro lá de mercadorias e classificação fiscal para a Receita rever. Primeiro, a Receita não vai fazer isso. Segundo, você teria que fazer processo por processo, item a item. Isso já se mostra que é totalmente inviável. Porém, a solução de consulta, ela é uma ferramenta de estratégia, afinal de contas, você vai ter uma resposta oficial da Receita. O senão em relação à solicitação de consulta, partir para a Receita Federal, é que lá está escrito na IN 1464, né, dos recursos administrativos, né? Então, por exemplo, a Receita, ela respondeu, é aquilo e acabou. Ah, não, eu não concordo com a Receita. Lamento, tá? Vá procurar seus direitos no judiciário, alguma coisa do tipo, tá? Mas há de se verificar, até porque quando a Receita responde, você tem que contar, inclusive, né, Sari, com seu histórico. Você já fez alguma coisa em relação a esse item nos últimos 5 anos? Porque quando a Receita responder, eu posso ter um problema nas mãos. E Pode aí, ter feito errado no passado e como é aí que se fica o meu revela. passado? Como é que fica o meu passado? Tá? Eu cito o caso, então, de novo, não querendo sair do assunto, tá? Mas ficando no assunto, eu cito o caso das empresas que procuram, aí, estão procurando aderir ao Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, o OEA, Hum, tá? Lá no bloco 4, você tem duas questões, a 411 e a 421, que ela fala lá de descrição e classificação, ou classificação e descrição, não lembro qual que é a ordem, tá? Que a Receita quer saber como é que você faz a classificação, como é que você efetua a descrição e como é que você trata essas questões de classificações fiscais que se apresentem incompatíveis com o produto. Tá, você corrigiu aquela situação pontual e o passado, como é que ficou? Recentemente nós tivemos aqui, pela empresa, uma reunião de validação do OEA com um cliente nosso, uma reunião que demorou só 8 horas, né? Começou de manhã, umas 8h30, mais ou menos, terminou lá pelas 5 horas da tarde, uma reunião virtual com a Receita Federal. A empresa ela foi certificada, ainda bem, mas um dos pontos em que eles questionaram bastante foi exatamente o controle no tocante à classificação fiscal, né? Inclusive teve uma situação em que um dos executivos da empresa estava explicando a situação, falando, olha, quando a gente recebe ou uma intimação ou uma situação de eu registrar uma DI e lá na alfândega já encontra-se uma discrepância, a gente faz uma correção pontual, né? No que fomos surpreendidos com um dos fiscais, né, falando para a gente, não, realmente, confere, que eu estou vendo aqui nos meus registros, vocês tiveram, ele identificou todas as DIs em todos os momentos e todas as retificações que o cliente tinha feito. Quer dizer, ele estava acompanhando, tá? Então ele falou, não, eu vi realmente, vocês retificaram, legal, bacana, vamos adiante. Então, assim, existe a consulta, existe essa oportunidade, justamente para você não ter depois esses problemas, né, de viver na aventura, né? Será que é isso? Será que não é aquilo? O problema fatídico é lá no momento do registro, na importação, né? O problema do registro da DI. Então, se a empresa ela não tem a certeza absoluta, ela pode aí estar vivendo momentos de aventura que nem sempre podem acabar bem. Então, a solução de consulta pela Receita Federal é algo a ser considerado, sim, né? É só dar uma olhada lá na IN 1464 e considerarem essa questão.
Eu fiquei com uma curiosidade pessoal aqui nesse momento. Se, no caso, uma empresa, no passado dela, ela estava fazendo uma classificação errada, e aí vem alguém novo que fala, olha, tinha alguma coisa errada acontecendo, é feita uma retificação do passado? Como? Deveria ser Principalmente. feito, né? Uhum. Deveria ser feito, tá? Procedimentos chamados denúncia espontânea, o contribuinte ele pode a qualquer momento chegar na Receita Federal, falar: Receita, isso aqui é meu passado, os últimos 5 anos, eu identifiquei que existem certas inconsistências nos meus processos, eu estou promovendo a retificação de todas essas DIs, tá? Esse é um procedimento até bem visto, não enseja multa, tá? Porque é você parte da sua intenção de retificar o passado, mas é o que você deveria fazer, sim, tá? Entretanto, né, eu não vou entrar no mérito da questão, muita gente acha, né, continua achando, isso eu vou falar de forma extremamente errada, que canal verde na importação está tudo certo. Canal verde na importação não está tudo certo. Canal verde significa tão somente que a carga foi liberada de forma automática. E eu já vi advogados de empresas falando: não, mas se a Receita deu canal verde é que está tudo certo, então o problema é dela. Não aposte nisso. Não aposte nisso, porque não é por aí. Nossa, legal. A gente vai bater um papo amanhã com o Daniel Gobi falando de gerenciamento de risco para a OEA. E esse foi é uma coisa que, ó, pessoal, vamos dar um spoiler sobre questões ligadas à prevenção. Analise Exato. seu passado de classificação fiscal se você tem interesse no OEA, né? Exatamente, exatamente, né? E ele vai falar para você, né? O Daniel Gobi, meu amigo, inclusive, ele vai falar exatamente isso para você, né? Essa questão da verificação do passado, alterações, correções, retificações e por aí vai. Quem quer ser um OEA hoje, ele tem que passar por isso, inegavelmente. Ele tem que resolver seu passado aí, exatamente. Ficou muito novelesco, uma dramatização. Você precisa resolver o seu E passado você para precisa não. resolver o seu passado, exatamente. Então vamos já encaminhando aqui para os nossos momentos finais. Está muito legal esse bate-papo. A pessoa começa a perceber que existe um mundo onde ela precisa de conhecimento e ela quer fazer parte disso. Como que uma pessoa pode se tornar expert no assunto? Existe algum curso? Existe alguma formação específica para classificação fiscal? Cursos, existem vários cursos, né? Entretanto, Sari, nenhum curso, aquele que eu faço, aquele que meus colegas fazem no mercado, nenhum curso desses de classificação fiscal, ele é profissionalizante. Nenhum curso vai te dar a titulação de classificador de mercadorias. Não. O que a gente vai dar é os parâmetros, o que é a classificação, de como, o que eu devo prestar atenção, o que são, então, os conceitos, né? Capítulo, seção, subposição, regras gerais, aplicações, isso a gente passa, mas isso é importante. Nem vai te tornar classificador. Por exemplo, o meu curso, né, quando eu dou o curso, a aula sobre classificação fiscal, eu procuro ser mais abrangente. Você encontra no mercado alguns cursos que são mais específicos. Eles são desenvolvidos para atender segmentos específicos. Alimentos, químicos, máquinas, equipamentos, tá? Mas, de novo, nenhum curso forma um classificador. A gente vai abrir a mente da pessoa em que ela faça, né, que ela tenha o conhecimento de quais são os pontos que ela deve observar para fazer a classificação fiscal. Então, de novo, né, toda aquela estrutura, regras, capítulos, subposições e por aí diante. Classificador, Sari, é com os anos, tá? Você entender da estrutura, das particularidades, principalmente do produto, aí sim você começa a ficar um pouco mais confortável e confiável em seguir adiante, tá? Mas, de novo, assim, curso que forme classificador, não, isso não existe. O que existem são esses cursos aí que procuram
trazer à luz do conhecimento o que é a classificação, seu uso, emprego, pontos a serem observados. Tá? Isso, aí sim. Mas, de novo, classificador é com o tempo. Tá? E com o tempo e também a gente tem um certo apoio nesse sentido da tecnologia, né? Quando está em fase de crescimento, esse possível futuro classificador, é importante pensar que pode aprender em conjunto com a utilização da tecnologia. E essa aqui vai ser a minha pergunta final, inclusive. Falando de tecnologia nesse sentido, existe no mercado funções, ferramentas tecnológicas que ajudam, que efetuem essa classificação fiscal? Já existem, já existem sim. Essas ferramentas que hoje estão à disposição no mercado, elas trabalham com perguntas-respostas, né? Na verdade, ela filtra então determinada pergunta para um produto que você quer classificar. Então ele vai te falar, o que você quer classificar? Ah, um calçado. Ah, um calçado masculino ou feminino? Ah, é feminino. Ah, é de sola de borracha ou sola de couro? Então ele vai te fazendo filtros, tá? O ponto é que essas ferramentas elas não classificam, tá? A sua eficácia, ela fica limitada quanto à indicação de caminhos seguidos. Agora, como toda ferramenta tecnológica, né? Eu costumo dizer isso, toda ferramenta tecnológica, ela é burra, né? Por quê? Porque ela vai te dar a resposta de acordo com a pergunta que foi feita. Se você perguntou errado, lamento, a resposta vai ser errada. Hoje, então, no momento em que nós estamos aí, 2020, não existe ainda uma máquina de ferramenta, uma ferramenta dessas de inteligência artificial que você põe lá, sei lá, esse produto na frente da câmera ali do computador e, Que isso aqui, identifica. né, identifica o produto. Ainda não. Existem ferramentas que ajudam nesse aspecto, mas ainda demanda do conhecimento do ser humano, né? O conhecimento de novo, estruturas, regras e tudo mais. E ainda nesse sentido, só queria deixar um alerta, tá, Sari? A gente sabe da complicação que é a classificação fiscal, mas tomem muito cuidado com aquilo que a gente Newton, encontra. desculpa. Oi? Teve uma invasão aqui, perdão. Ela ficou de frente para a câmera aqui porque meu marido soltou. Mil Eu não. perdões, mil perdões. Não, de forma alguma. Eu não estava vendo porque eu estava no meu guia. Mas Não, me ela, diga. ela ficou com os dois bigodinhos aqui. Foi. Perdão, desculpa. Não, de forma alguma. Legal. Então, assim, até existem essas ferramentas tecnológicas que apresentam essas soluções. O ponto é que essas ferramentas se encontram em um estágio de evolução que ainda dependem do intelecto humano. Então, assim, não é porque existe uma ferramenta dessa que vai ser por um produto desse na frente ali da câmera, ele vai olhar, analisar, isso aqui é um produto tal, classificação tal, né? Ele vai filtrando ali. Então, depende muito ainda do intelecto humano nesse aspecto. Pode ser que um futuro aí a gente venha a ter alguma coisa mais eficaz, tá? Mas hoje, aqui em 2020, a gente está um pouquinho distante desse aspecto, tá? E aí fica a recomendação, por mais que tenha essa dificuldade quanto à classificação, que não existam ferramentas eficazes que efetivamente faz a classificação fiscal da mercadoria, tá? Atentem às ferramentas aí disponíveis no mercado, como as tarifas eletrônicas. Hoje você deve ter aí umas 6, 7 software houses que está fazendo tarifa eletrônica. Todas elas possuem ali as notas explicativas do sistema harmonizado, as regras, a sua estrutura. Isso é importante. Evitem ao máximo ficar procurando classificação fiscal na internet, tá? Você pode até achar alguma coisa, mas aquele material a gente não sabe de onde veio, como foi feito, então há de se tomar aí um certo cuidado. Enfim, né, o intelecto humano ainda prevalece nesse aspecto, por mais que você tenha aí ferramentas tecnológicas. Classificação fiscal ainda depende bastante disso, Sari. É por aí. Legal, não adianta a gente ter um grande avião se não tiver um piloto, né, para poder fazer toda Por esse enquanto, direcionamento. por enquanto não tem como, né? Por enquanto.
A gente sabe que a tecnologia vai evoluir, mas por enquanto a nossa solicitação é estudemos, pesquisemos, fazemos Exatamente, uma grande busca para que não sejamos maus pilotos nesse exatamente, por processo. aí. Milton, muito obrigada. O bate-papo foi muito legal. Para quem não tem ainda o Milton nas redes sociais, quiser acompanhar ele, vou deixar aqui embaixo o LinkedIn dele. Lá, para quem está buscando aí dicas para se especializar, entender um pouquinho mais, entender os cursos, onde o Milton dá aula, contato aqui embaixo. Valeu. Quem tiver no chat, eu vou ver se eu acerto lá do chat aqui. Aham. Quem tiver no chat também, fique à vontade, as perguntas a gente vai fazendo aqui. Muito obrigada, Milton. Eu que agradeço mais uma vez, Sari. Muito legal estar aqui com vocês novamente. E vamos para o terceiro, quarto, quinto Summit. Vamos lá, vamos chegar lá. E esperamos. Pessoal, beijo, tchau, tchau.